Salve, salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim falar um assunto bem interessante aqui pro canal, né? Resolvi trazer esse conteúdo aqui para o canal sobre a chama branca, né? Do mestre Serafis Bey. Aqui no canal eu já falei sobre a chama verde, né? Que é regido pelo Chuan, né? Do mestre Hilarion. Chama violeta pelo mestre Saint-Germain, né? Que é a chamada transmutação, chama violeta. Hoje eu vim trazer mais uma chama, né? Vim falar um pouquinho sobre mais uma chama aí dos mestres ascensionados. Que no caso a chama que eu escolhi falar um pouco sobre o assunto é a chama branca, né? E essa aqui será a última chama que eu vou trazer pro canal, né? Porque aqui no YouTube tem conteúdos mais detalhados, mais aprofundados. Então, já falei sobre a chama verde, a violeta e essa, a chama branca, será a última das chamas. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, a chama branca, né? O conhecimento dela foi trazido pelo mestre Serafis Bey, né? Que ele foi se eu não me engano, ele teve uma encarnação na lendária Atlântida, aonde ele foi o sumo sacerdote do Templo da Ascensão, né? Era um templo que ele era especializado nesse processo de ascensão das almas, através da purificação do ser, né? E outro detalhe, muita gente acha que essas chamas elas foram criadas por esses mestres, né? Muita gente quando pensa em chama violeta já pensa no mestre Saint-Germain. E na verdade o mestre Saint-Germain não criou a chama violeta. E assim é a mesma coisa com os demais mestres ou chuans que, né, digamos assim, administra esse raio, essa chama, né, no mundo, né? Pois bem, então as chamas elas são manifestações naturais da própria natureza do universo. Então dizer que um mestre Serapis Bey criou essa chama, isso infelizmente é um erro, né? Sinto dizer, mas é um erro. Eles trouxeram o conhecimento da chama e pela sua elevação moral e capacidade mental, eles conseguem manipular essas chamas, né, com maestria, cada um com a sua denominação, né? Saint-Germain domina perfeitamente a chama violeta, Serafis Bey a branca, Hilarion, né, a chama verde. Certo, pessoal? Que isso fique bem claro. As chamas sempre existiram, é um fenômeno natural da natureza universal, né? Esses espíritos, esses mestres apenas trouxeram conhecimento e, por possuir uma grande elevação moral e força mental necessárias, conseguem manipular isso com essas chamas com maestria. Tudo bem? E qual é a função da chama branca? Como o próprio nome diz, ela nos ajuda no nosso processo de ascensão espiritual. Ou seja, que aí essa chama é uma poderosa ferramenta que nos auxilia a nos libertar da roda de samsara, né? Essa roda que a gente entra e passa milênios dentro dela, até que a gente consiga finalmente sair dela, né? Dessa roda de samsara. E basicamente três coisas nos prende à roda de samsara, né? É os karmas, né? As nossas ações e nossos pensamentos, né, aliado a nossos sentimentos. Então, basicamente são três correntes que nos aprisionam. Então, a chama branca, ela tem essa capacidade de purificar a nossa mente, consequentemente nossos pensamentos, purificar nosso sentimento, né,
E também ela é tão poderosa que ela pode até mesmo purificar nosso karma, né? Para quem não sabe, o karma é uma memória negativa, é um registro negativo, né? Que ela fica como se fosse um borrão, uma pequena nuvem escura que fica pairando em torno do ego ou do corpo causal. Tudo bem, pessoal? E uma coisa interessante sobre essa chama, além dessa capacidade de ela nos auxiliar no processo de ascensão, a chama, uma coisa interessante sobre a chama verde, a chama branca, desculpa, é que ela é como se fosse um coringa, né? Porque quem estuda a ciência das cores sabe que a cor branca é a união de todas as cores. Então a chama branca, ela tem essa característica, né, de ser uma chama, digamos, multiuso, né, como se fosse uma chama coringa. Ela serve para ela consegue substituir, ela é a única chama que consegue substituir qualquer outra chamas. Por exemplo, na transmutação é a chama violeta, mas se não tiver chama violeta, a chama branca ela tem essa capacidade também de purificação, então não deixa de ser uma espécie de, né, transmutação. A chama branca ela pode proteger, assim como a chama azul faz, ela pode curar, como a chama verde, ela estimula o amor, como a chama rosa, ela purifica nossos pensamentos, nosso corpo mental, e assim facilitando, né, nosso processo de reflexão, estimulando assim a nossa sabedoria, que no caso seria a função da chama amarela ou dourada, né? Que existe a chama dourada, né? Que é regido pelo mestre Confúcio, né? E Lanto também, esses dois mestres, certo, pessoal? Então a chama branca ela é multiuso, ela consegue fazer tudo que as outras chamas faz, porque ela é a união de todas as chamas. Uma coisa interessante também sobre a chama branca é que ela é aparentemente a chama mais difícil de ser criada ou manipulada. Por quê? A chama branca nada mais é, pessoal, do que a chama crística, né? Que é a união de todas as chamas. Por exemplo, quem já viu uma consciência crística, um ser cósmico, os espíritos, eles descrevem como seres de uma aura, de um branco lirial, sabe? Tão brilhante que ela brilha mais do que a luz solar, para você ter noção. Então é um branco muito luminoso, muito puro, sabe? Era um branco que não possui nenhuma mancha, nenhuma nódoa, nada. É perfeito, um branco perfeito, limpo e cristalino. Então eu acredito, na minha opinião, que a chama branca seria, na verdade, a chama da energia crística, só que em forma de chama. Então, por isso eu considero essa chama mais difícil de ser criada e manipulada, né, do que as outras chamas. Para você conseguir manipular essa chama, você tem que ter, além de um poder mental fora do comum, digamos assim, porque você tem que ter uma certa força mental para manipular essa chama, né? Não é qualquer um que consegue manipular uma chama dessa. Afinal, ela é uma chama muito poderosa, ela é tão poderosa que ela purifica até mesmo nossos karmas, para você ter noção de quão poderosa ela é. Por isso que ela nos auxilia nesse processo de ascensão, porque uma das barreiras que impede a gente de ascensionar para a quinta dimensão é os karmas, além dos desequilíbrio emocional, né, mental e tudo mais. O orgulho, né, o egoísmo e outras coisas que a gente já sabe, né. Então essa chama branca, né, na minha opinião, é na verdade a chama crística, né, e ela podemos dizer que é a chama mestra, né? Muita gente fala da chama do amor, mas na minha opinião,
A chama mais poderosa é a chama branca. Por quê? Porque, como eu falei, a cor branca é a união de todas as cores. E uma das cores que compõem a cor branca é o rosa. Então, na minha opinião, a chama branca está acima da chama rosa, que no caso seria a chama do amor, né? Para quem não sabe, a cor rosa é o resultado da fusão de duas cores, né? Da cor branca e da cor vermelha, que dá aquela tonalidade rosa, né? Já a branca não, ela é a união perfeita de todas as cores, de todas as vibrações, de todos os matizes, né? Então, quem domina essa chama, ela consegue fazer qualquer coisa que as outras chamas faz, né? Eu já li vários livros psicografados e nunca vi menção de um espírito além do mestre Serafis Bey manipular essa chama. Geralmente, quando o pessoal vão usar algum recurso para limpar a aura dos consulentes, geralmente ele usa salamantras, né, que são os elementais da natureza, do fogo no caso, passes, espíritos, às vezes usa ervas, defumação, né, alguns recursos, mas eu nunca ouvi falar de um espírito que manipulava a chama branca, né? Raramente eu já vi, no máximo, umas 2 vezes menção de espírito que manipulava a chama violeta, né? Então, essas chamas são, apesar de ser poderosas, elas não são tão fáceis de ser manipuladas, né? Como eu falei, tem que ter uma força mental considerável, suficiente para você manipular essa chama. Na minha opinião, a chama branca ela é a mais difícil de ser criada, porque é a chama crística, né? A chama mestra, na minha opinião, né? E essa é a chama branca, pessoal, né? Que é a manifestação do raio cósmico ou da chama da energia crística, só que em forma de chama, né? Também está associado ao arcanjo Gabriel, né? Que é a cor, né? A cor branca ela é relacionada à cor da perfeição e da plenitude, né? Porque um ser pleno, ele é resolvido em todos os aspectos, né? Na sabedoria, no amor, né? Em tudo, né? Então, pessoal, isso aqui é o que eu queria deixar para vocês, essa chama branca, regida aí pelo mestre Serafis Bey. Espero que tenham gostado, pessoal, e até o próximo vídeo.